De volta aqui com o Futebol do Povo, a gente recebe aqui o Zé Renato. Tudo bem, Zé Renato? Tudo bem. Cearense. Paulista, nascido no... Não, é cearense, nascido em São Paulo. Cearense, eu lembro que eu já te entrevistei aqui uma vez. Zé Renato, que tem uma consultoria, mas é um historiador de futebol, né? Exatamente. Eu tenho 10 livros escritos de futebol, tenho um acervo, pouquinhos dos livros aí. E, aliás, a gente te sequestrou para ser entrevistado aqui e você não veio preparado com exemplares. Você já fica devendo mandar exemplares de todos para a gente sortear aqui. Não, certamente. Aliás, o primeiro que entrar aí e falar o nome do meu livro já ganha o livro. Já ganha o livro. E o último que você lançou, qual foi? Foi o Clássicos do Futebol Brasileiro. São 201 clássicos, tem 6 ou 7 do futebol cearense. 201. 201. Ou seja, você não se fiou num número específico. O que era clássico, você colocou lá. Não, na verdade, o levantamento são de mais de 400 clássicos no Brasil inteiro. E você escolheu 201 por quê? Ó, tá vendo? Estamos investindo tempo falando por que 201. Porque, na verdade, mais de 200 clássicos. Que aí a propaganda é assim, ó, tem mais de 200 clássicos. Então depois 201, né? 201 clássicos, entendi. Né? E quais são os clássicos aqui do futebol cearense? Olha, aqui eu não vou lembrar de cabeça, mas tem o Clássico Rei, o Ferro Forte, o Clássico das Cores, né? O Ferroviário Fortaleza, o Clássico da Paz, Ferroviário e Ceará, tem Guarani de Juazeiro e Casa, tem que considerar, né? Claro. Fortaleza e Maguari, Ceará e Maguari. Você já lembrou quase todos, sim, então. Tem 6, falta um aí. Falta um aí que tem eu acho que tem, eu não sei se eu botei o Crato também, deve ter, tem 6 ou 7, porque aqui do Ceará, você sabe como eu sou daqui, eu falo, ó, temos que ter clássico daqui do... Como foi a construção dessa obra? Porque haja clássico, né? Um parto, viu? Olha que foi difícil, porque eu comecei a levantar clássico desde 1902. Quando foi o primeiro campeonato. Por isso que entra Fortaleza e Maguari, por exemplo, né? Sim. Que hoje não é mais clássico, mas que em algum momento foi. Em algum momento já foi. O primeiro clássico da história do futebol brasileiro foi SPAC, que é o São Paulo Atlético Clube, e o Paulistano de São Paulo, que decidiram 3 anos seguidos o Campeonato Paulista, que foi o primeiro campeonato que existiu no Brasil. Então, desde 1902 até os dias atuais, todos os clássicos estão listados. Eu escolhi 201, porque na verdade foram quase 400 clássicos, né? Em Londrina tem clássico entre as cidades, então tem clássico de toda a cidade, você imaginar, é difícil não ter. O Zé Renato vai continuar com a gente até o final do programa, e o Lucas e o Fortaleza têm que entrar voando no Campeonato Cearense, né? Porque vai ter 1 mês e 10 dias aí de preparação, né? Ele tem que utilizar esse tempo maior de preparação em comparação ao seu rival, o Ceará. Complicado é que muitos jogadores vão chegar de Série B, até estão na reta final de Série C e Série D, e não vão começar essa preparação no dia 10. Eles vão estar indo em período de férias, então eles não vão pegar desde o início a pré-temporada. Mas já é um alento, já é uma vantagem que o Fortaleza tem com relação ao Ceará. O Zé Renato Santiago está aqui com a gente. O Zé Renato ele veio aqui, mas já está em dívida. Ele vai mandar os livros dele aqui. Aliás, você lançou um livro muito legal, que foi o motivo da nossa entrevista aqui há alguns anos atrás, há uns 3, 4 anos atrás, dos distintivos do Brasil, né? E do mundo, não é? Isso. Foram 200 e poucos distintivos, os mais curiosos, né? Mas certamente os escudos cearenses estão lá, tem vários escudos cearenses, do Ceará, do Fortaleza, do Ferroviário. Vamos contar um pouquinho da história dos 3? Então, peraí, vamos lá. O do Fortaleza, o do Ferroviário foi inspirado no São Paulo, isso é real? É meio que copiado do São Paulo, porque o seu Valdemar Caracas, o Ferroviário é de 33, o escudo original do Ferroviário não era aquele triângulo. O seu Caracas viajou para São Paulo, porque ele trabalhava numa empresa ferroviária, na Refesa, né? Ele foi até São Paulo para assistir o São Paulo jogar com Leônidas da Silva, no final da década de 40. Tudo. E aí ele trouxe as camisas de São Paulo e falou, não, o Ferroviário agora vai usar esse... Então o distintivo do Ferroviário, ele é dessa época, ele mudou o distintivo, tanto que houve uma época que chegou a se achar que o Ferroviário, por ser de 33 e o São Paulo de 35, que o São Paulo tivesse copiado do Ferroviário. O que não aconteceu, porque o próprio seu Caracas falava, não, eu me apaixonei pelo São Paulo, pelas cores do São Paulo, mas já era fundador do Ferroviário, um dos fundadores. Em relação ao Fortaleza, o Fortaleza não foi fundado com esse distintivo que também é parecido com o do Ferroviário e do São Paulo. Que é o mesmo formato, que é similar até. As cores do Fortaleza, aliás, foi o tio da minha avó que fundou o Fortaleza, né? Alcides Santos. Então você é sobrinho do Alcides Santos. Eu sou sobrinho neto do Alcides Santos. Pois é, tem uma história grande aí. Do Fortaleza, e que ele trouxe as cores porque ele viajou para a França. Então, essa é uma história real. Não, é real. Claro, nascemos na família com essa história que... Inclusive, ele fez um uniforme baseado na França. Sim, as cores
azul, Agora, recente. vermelho. Exato, o Esse Fortaleza, uniforme né? recente. Que era Parece que um cores. uniforme super bonito, né? Muito bonito. Isso. Muito Que era legal. basicamente as bandeiras da França. Na verdade, inclusive na mesma ordem. Não sei aqui se foi na mesma ordem. Era rigorosamente igual, porque ele foi para a França, estudou lá. Quando voltou, poxa, o Fortaleza tem que ter essas cores. Mas o escudo não era o escudo triangular. Então, o escudo do Fortaleza, se você pegar os primeiros, são parecidíssimos com o do Vitória da Bahia hoje. Até O formato. até as letras lá juntas Exato. são... E era um belo escudo, não que o de hoje também é belíssimo, mas a partir de 30, com São Paulo, década de 40, que São Paulo foi muito forte, as equipes passaram a adotar escudos similares aos do São Paulo. Ah, então assim, o São Paulo também foi inspiração para O o time do formato, Fortaleza. o formato. As formato. cores não, Não, claro, é mas o França. formato... O que aconteceu com o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é mais forte, assim, porque é curioso, assim, o Atlético Goianiense o escudo é tricolor igual E a as São cores Paulo, do Flamengo. porque eram fundadores flamenguistas e São Paulinos. Tá vendo? Muito legal. Aliás, esse livro, ele é obrigatório para quem gosta de futebol. Você tem, Henrique? Ainda não. Pode me esse é presentear. Mas entra lá, ó, esse lá. aí foi 2011, foi bastante divulgado. Eu acho que ainda tem na internet, deve ter poucos exemplares assim. E o do Ceará, você estava comentando do Ceará, o do Ceará foi muito baseado no escudo do Santos. O atual, de 60 para cá, porque o Ceará teve vários escudos ao longo da... Né? E teve o Santos teve muito sucesso e tem muitos escudos que o formato, aquele formato, que é o formato clássico de brasão, aquele é o formato mais clássico. Exato. É o que tem mais. Você pode ver que a maioria dos escudos tem aquele formato que tem o escudo do O Ceará, então, se inspirou no Santos. Certamente, obviamente vai aparecer algum fundador. Não, mas não era bem assim, mas é licença poética. Claro, né? Não, é licença poética, é permitido, não há uma exclusividade de formato, Claro, porque a heráldica, que é o estudo dos brasões, eles não há um brasão proibitivo, não, esse formato é meu e ninguém tasca. E Né? tem uma história muito bizarra, eu me lembro, como é que era um time do Chile, um time do Cearense imitou como é que era, que tinha um índio? Olha, tem tanta história, Graziano. O do Colo-Colo. O Colo-Colo era um índio, é a tribo Colo-Colo. Certo? Tem vários. Tem o time tem um time que se baseou no escudo do Corinthians para fundar o próprio time e botou só tirou o timão e botou uma bola dentro. Tem várias histórias. Tem o Icasa, né? O Icasa, eu fui em alguns programas, eu sempre mostrava o Icasa, porque o Icasa, o original Icasa, que é o de hoje, não é original, mas tem uma história. Herdou, né? Indústria de algodão, é uma sigla, né? E aquele símbolo da... engrenagem. Aquela engrenagem. Esse sim é o escudo clássico de curiosidade, né? História, escudos de Sergipe, que eu não sei se eu contei na época, que ele pegou o TAS, o desenho do TAS, e desenhou no escudo Confiança da Paraíba. Confiança da Paraíba. Desenhou. E é meio mal desenhado, né? E eu comentei no programa de TV que o escudo era meio infantil, porque a pessoa desenhou meio mal o escudo. Aí o presidente do clube não me ligou. Rapaz, fui eu que liguei, cara, porque eu não sei desenhar direito. Ligou bravo ele, né? Que situação. Bom, tem Pato e Ganso. São Paulo tem todos os planos do mundo. Pato e Ganso são jogadores. São Paulino, né? É verdade. Você é São Paulino? Sou. A gente então, pode você deve pular estar essa feliz, parte. né? Na verdade, eu tava... Não, a gente tem que falar dessa eu tava parte, na né? missa. Não, a gente podia só falar do por outro isso. jogo, mas tudo bem. Eu tava na missa lá da minha sobrinha e quando acabou, eu falei 3-0, 20 minutos. Falei, cara, meu Deus do céu, eu acabei de sair da missa, que acabe logo esse jogo. Aí você rezou e ficou só nos 3-1. Exato, então fui eu que fiz o jogo acabar. O São Paulo tem 2 jogos. Marcelo Oliveira, se perder o título, vai ficar com 4 vice-campeonatos de Copa do Brasil. 2 com Curitiba e 1 com o Cruzeiro, contra o Atlético Mineiro. E há quem diga que ele não é de mata-mata, meu amigo, ele é de mata-mata, senão ele não chegaria chega na na final, finais, né? Ele pode ter algum problema ali para decidir, não depende Quem não é de mata-mata perde na primeira fase e fica lá. Exatamente. Levar o Curitiba para a final é um mérito. 2 vezes seguidas, né? E jogando bom futebol. Em 2011, entrou no Guinness Book com uma sequência de vitórias. Tá até hoje, o Real Madrid não conseguiu passar. Você também está no Guinness Book, né? Aliás, é impressionante como falam do Marcelo Oliveira, como se ele fosse um técnico qualquer, às vezes, né? E o cara é bicampeão brasileiro. Não, ele é bom técnico, agora precisa corrigir muitas coisas para essa final contra o Santos. Por que o Zé Renato Santiago está no Guinness Book? É o maior acervo de publicações esportivas, né? Isso entrou em ano passado. Eles foram lá, são 25.130 itens de livros, revistas e publicações em geral. Ah, entendi. Assim, coisas que você escreveu para revistas? Não, no geral. Livros e publicações, revistas, jornais As ligados camisas ao entram? esporte. Não, só papel. Que começou com o meu avô. O meu avô colecionou. Aliás, começou por causa do jornal Povo. Porque
Porque meu avô era assinante do Jornal Povo na década de lá de trás. Peraí, conta de novo essa história. Então, Como o meu avô, Felipe de Lima Santiago, morava ali no Vila Manuel Sátiro. Certo. Num sítio, numa casa antiga. E ele recebia os jornais do Povo, Certo. porque ele tinha um time de futebol amador, chamado Floresta, que foi vice-campeão cearense da Claro. Agora. Então ele guardava esses jornais. Quando eu vinha de férias para cá, ele guardava lá os jornaizinhos, eu pegava os jornais e guardava para mim com notícia do meu... Então eu tenho vários jornais do Povo da década de 60, 65. Ah, entendi. Com notícias da do época Floresta. do Floresta. E aí com isso a minha coleção começou por causa dos jornais. Ah, que entendi. guardava Agora que eu aqui. entendi. O Legal. Guinness, na verdade, não foi coisa que você escreveu, coisa que você tem como Que eu tenho colecionador. como colecionador. E você guarda onde isso? Eu tenho uma casa, que eu tenho uma garagem, que eu fechei a garagem, só com livros, jornais, todos classificados. Ó, a gente tudo. até mostrou. Aí, ó, Aí, aí ó. é a minha casa, ó. Ah, aí, ó. Aí é a minha casa. Ali, ó, jornais aí, ó. Aí tem o Jornal Povo aí, tem livros. Ó, Isso aí foi uma campanha do Banco Privado, né? Mas olha que legal, tem uma... 30, isso aí é o primeiro gol do Brasil em Copa, de 30. Aí fotos do Maracanã em construção. Ah, tá. Então, Tá? Aí é a minha casa, aí é um acervo. É o meu acervo aí. Aí é tudo jornal, revista, e eles foram lá... Ó, esse é meu avô. é tudo de esporte, né? Aqui, ó, Fortaleza, essa imagem é daqui da cidade. É só de futebol. Só futebol. Não é esporte em geral, é Só futebol. Ah, só Ó, futebol. aí são os meus livros. Ó. São todos os livros que eu coleciono. Conseguiu ler todos? Não, claro que não. É Ó, possível. aí a casa do meu avô, essa é a casa do meu avô, que é na Vila Manuel Sátiro, que ainda existe hoje. Esse estádio existe hoje, então Existe. esse banco que fez essa propaganda tentou fazer uma história, contar uma história. E essa história é o quê? Era a história que tinha no sítio da minha avó um estádio. E aí eu vim para cá para ver o estádio depois de 20 anos. E essa campanha foi para a internet ou Foi só a internet. Só a internet, 2 né? milhões e meio de acesso, uma coisa absurda. Ó. E aí, mais de 20 anos depois, eu voltei para conhecer o estádio como ele estava. Todas as imagens é a primeira vez que eu via, depois de 20 anos. Entendi. Quer dizer, eu passei 20 anos sem ir para o estádio. E eles filmaram com a sua sensação de estar voltando Exato. mesmo. E eles combinaram assim, toda a imagem que aparece... Ó, esse é o Floresta e esse é a Seleção Brasileira, que as camisas eram parecidas. Ah. Aí toda a imagem você estava tendo aquela sensação pela primeira vez. Toda vez, primeira vez. Aí tem uma imagem aí que eu entro no quarto do meu avô, que é ó, ali naquela janela onde ele recebia os jornais. Ah, entendi. Certo? Aí eu estou entrando na casa, o quarto dele era ali. Entendi. Pô, sensacional, isso aí. Sensacional, história, Sensacional. né, tudo. E foi a primeira história foi uma série de 12 histórias, e essa foi a primeira história. E começou aqui, foi em abril de 2014. O Bruno Balacó está Maravilhoso. participando aqui, falando que o Crateus imitou o Colo-Colo do Chile. É, então, o Crateus, Crateus, é é isso que eu estava tentando lembrar. Crateus é o índio. Obrigado ao Bruno. Ele e o Rodrigo Delfonso o guerreiro também do falou Poti. aqui. É, o Grateus tem o índio do o Colo-Colo guerreiro do lá Poti. no... Vamos fazer uma segunda edição, assim, já incluindo outras equipes aí, porque... Mas você vai fazer, você está com esse projeto? Olha, Você- quando a gente faz 250, na verdade a gente tem 600, né? Tem Ah, é, 500. claro, Então, é. quando eu falo dos clássicos, tem 250, tem na verdade 450. entendi. A minha ideia agora é fazer as publicações, eu mesmo faço as minhas publicações, né? Porque a editora tem outros processos, tem outras demoras aí, algumas vezes não acontece. Então, mas eu tenho material para mais 2, 3 de... Legal. Vou fazer um intervalo, o Zé Renato Santiago continua com a gente. Você participa, Futebol do Povo 159. Na volta, estaremos aqui até às 6 da tarde, horário do Nordeste, 7 da noite, horário de Brasília. Voltamos aqui com o Futebol do Povo. Zé Renato Santiago, você pode achar que ele torce por Fortaleza, mas não, né? Não, então, eu contei a história até corrigindo, né? Porque o meu tio-avô fundou o Fortaleza, Alcides Santos, tá? É o nome do estádio do Fortaleza. O meu vizinho, o vizinho da minha avó era o Valdemar Caracas, fundou o Ferroviário. Por causa disso, eu sou Ceará. Porque o Felipe, o meu avô, que é aquele que me fez começar a coleção, tudo, ele não falava muito, mas ele era torcedor do Ceará, então... Entendi. Não tem Quer como. dizer, você é sobrinho aí do Alcides Santos, Do Alcides Santos, tinha uma relação de vizinhança com o Ferroviário. E torce pro Ceará. E eu tenho o padrinho, o meu padrinho, o Fernando Sátrio, jogou foi campeão pelo Gentilândia, jogou 45 minutos pelo Ceará e foi contratado pelo São Paulo.
e jogou no São Paulo. 45 minutos. 45 minutos. Foi um jogo porque naquela época intenso, o pessoal né? jogava, vinha algum time grande, juntava os melhores jogadores e o meu tio jogou 45 minutos, fez um gol contra. Em 45 minutos fez um gol contra, mas saiu correndo, tudo. Aí, é por isso que só jogou 45 minutos e foi contratado pelo São Paulo. A Thaís Pontes disse que já está querendo comprar todos os livros do Zé Renato. Ó, por favor, Thaís, entra lá, nem lembro mais. Qual que é o teu site? O meu site é memoriafutebol.com.br. Então, antes disso, isso é muito legal. memoriafutebol.com.br. Direto, memoriafutebol.com.br. Daí já entra lá, você já vai ganhar na faixa, já é seu. Aí você escolhe lá, tá? Que eu falei, primeiro entrar já ganha. memoriafutebol.com.br, entra lá, no Facebook também tem, Memória Futebol. Todo dia tem 2 ou 3 notícias de futebol. E toda segunda-feira tem um artigo de algum jogador da década de 60, 70, de revista de esporte, porque eu aprendi a ler lendo futebol, né? Atualmente você está escrevendo para Placar. Para Aventuras na História, eu escrevo, e para Placar. Então, para Placar, todo mês, eu tenho 4 páginas lá sobre curiosidades desde do século XIX até o dia atual. Na nova Placar, né, que foi reformulada por Celso Unzelt, exato. Se a pessoa compra a Placar, 4 páginas de memória de futebol. A Placar é mensal. É mensal. 4 páginas tem efemérides de futebol. E também você escreve para... Aventuras na História, também relacionado a futebol, mas aí a coisa da política no futebol, política e futebol e movimentos sociais, é um encaixe de futebol, mas mais social. Um dos grandes livros publicados no Brasil e no mundo de Copa do Mundo é de um cearense, do professor, né? Como é? Ayrton de Farias. Ayrton de Farias. Aquele... Sensacional. Aliás, o primeiro grande historiador de futebol, aliás, a gente de precisa trazer o professor brasileira. Ayrton de Farias aqui. Eu já entrevistei ele várias vezes em outras oportunidades. Não existe nada melhor, o primeiro grande historiador de seleção, Ayrton Fontinelli, daqui. Certo? É teu parente também? Não. Ah, tá. Não é mais se procurar, nós somos tudo uma família só. Tudo. E que ele lançou em 86 o primeiro livro, Fontinelli. E a obra do Ayrton Farias agora, em 2014, aqueles são 2 volumes sensacionais. Assim que acabou, não tem mais o que se contar de Copa do Mundo depois daquilo que... É sensacional mesmo. Eu recomendo muito. São 2 livros muito grandes, mas assim, são muito prazerosos de ler, do professor Ayrton de Farias, que já fica convidado. Aliás, a gente deveria ter vindo aqui já para conversar com a gente sobre isso. É uma fonte bastante acionada lá no Jornal Povo. E já escreveu sobre o Ceará, Ferroviário e Fortaleza. Já, também. exatamente. Tem um livro para cada um dos... Né? Você também coleciona camisas, né? Tem algum especial? Não tenho mais coleção de camisas. Você... Roubaram as minhas camisas. Não, você tá brincando. Rapaz, nem me fala isso. Quantas? Até. Não, roubaram onde? Nessa casa aí? Quantas? Eram quase 500 camisas. Mas roubaram como? Entraram lá, levaram nessa a cerveja, casa aí? levaram a coisa. Levaram tudo, levaram um livro. Então eu já sei que não é do meu time, né? Eu tô achando, deve ser algum time que o povo não gosta de ler. Mas levaram as camisas, mas é aquela coisa, as coisas vão e voltam. Tinha algum especial que um jogador utilizou? Não. As minhas camisas eram muito mais valor sentimental, que torna mais doloroso do que essa coisa de jogador. Tinha a camisa do time do meu avô. Mas a minha camisa era... Eu gostava da camisa, ia lá, comprava, não tinha nenhuma... Entendi. Eu nem me considerava colecionador de camisa. Nossa, mas que absurdo, não? Realmente o mundo está perdido. Bom, tem mensagem aí? O Wanderson está dizendo que se o Fortaleza contratar o Sérgio Soares, subirá da C para B, da B para A. Certo. Então ele está otimista com relação a isso. Aliás, o Zé Renato estava no acesso do Ceará. E lá em Ponte Preta, uma chuva, quem lembra, uma chuva assim, Você acha que o Ceará escapa agora, não? Olha, cá entre nós, eu estou meio assim, porque a decisão aqui no Castelão é complicada, porque ano passado a gente só precisava ganhar do Joinville. Ficamos reclamando do jogo do Figueirense, né? O dirigente do Ceará ficou reclamando. E era só ter ganhado aqui e acabava. E a campanha do segundo turno ano passado foi ridícula, né? O Ceará estava 5, 6 pontos na frente e tudo. Eu acompanho mais de curioso, eu não sei o que acontece. Eu sei que o Ceará está numa fase muito melhor do ponto de vista administrativo tudo. Mas eu acho que chega na hora de decidir, não sei o que acontece. Estava lá em Copa do Nordeste, o pessoal fica me trollando lá, mandando, o pessoal me manda mensagem, parabéns pelo seu time e tudo, mas eu tô achando que vai ser difícil pelo jogo pela partida final. Porque sem casa e precisar ganhar. O Leandro Lima está falando aqui que se o Ceará vencer o Mojimirim, o PV não comportará o público no próximo jogo do Ceará em casa, que é contra o Bragantino. Não comportará, comportará. Porque vai ter que vender o número de ingressos adequados, né? Ninguém vai invadir o PV. 100 mil pessoas, né? Seria um hecatombe, né? Mas eu entendi o que ele falou. Ele está dizendo que vai ter muito mais gente querendo ir, mas a diretoria optou por tirar o jogo do Castelão
e colocar no PV uma mistura de superstição, uma mistura de apoio que aconteceu contra o Boa, na vitória 2-1, né? De caldeirão, foi uma opção, e de ganhar menos dinheiro. Houve uma reunião antes de ontem à noite entre diretoria e comissão técnica. O Lisca mesmo falou muito depois do jogo que gostaria muito de jogar, mandar os jogos no PV pela atmosfera. O próprio Robson de Castro também falou bastante que a atmosfera agradou bastante ao time. Então, precisa de aliados aí. O Ceará precisa de aliados para ganhar uma nova atmosfera. Então, o PV nessa hora, né? Nessa hora parte disso. Se no Castelão não estava dando certo, né? Para fechar. Mas só para deixar claro, eu tô torcendo para subir. Não, pelo entendi, amor claro. de Deus, Não, eu tô não. falando isso. Tomara que eu falo, pô, aquele cara que veio aqui, tomara que o cara queime minha língua. Não, mas você tá com medo, é normal. Tem um pavão, tô apavorado, nem durmo à noite. Para fechar, a Thaís está perguntando se os livros vendem em todas as livrarias do país. Sim, o livro dos clássicos é só pela internet, é só pelo site, né? Pelo site. Eu lancei esse, o Clássicos, o Almanac do São Paulo, que eu lancei também, são 4.500 jogos, é só no site. Os outros estão nas livrarias, Legal. na Saraiva, Cultura, essas Não, coisas claro, nas livrarias. Bom, mas tudo indicação, memoriafutebol.com.br, e tem como falar contigo, né? Sim, Dúvida, e eu mandar respondo. dúvida, e você responde, Pode né? ir lá, pode me Maravilha. mandar. Zé Renato, muito obrigado pela visita, viu? Você volta quando para São Paulo? Eu volto amanhã. Tá eu tô bom. de Boa volta. viagem, viu? Obrigado Foi ótimo aí. você ter participado aqui. Obrigado. E mande os livros, mande os livros. Pode deixar. Tchau, Henrique. Obrigado. Valeu e até amanhã. Até amanhã. Obrigado a todos pela participação. Tchau, André Vitor. Valeu. Suba lá na redação do Jornal Pô para continuar as suas matérias, ok? Ok. Ok. Você fica agora com a programação dos canais de Esporte Interativo e da TV O Povo. Muito boa noite. Até amanhã.